Muito obrigado, muito obrigado. Dizem que para enriquecer, para ser rico, é preciso ter a mente rica. O que é ter mente rica? Se imaginar que eu sou rico é ter mente rica? Como ter a mente rica para ser rico? Vamos conhecer primeiro qual é o pensamento, o conceito do professor Masaharu Taniguchi em relação à riqueza. Primeira questão é errado querer ser rico, desejar ter posse de riquezas materiais? O professor Taniguchi diz assim: não faço afirmações contrárias à realidade, como que a riqueza material é desnecessária. Não sou como alguns religiosos que consideram suja a riqueza material, aconselham desprezá-la. Esse é o primeiro ponto, se você quer ser rico, é abandonar essa ideia de que é errado ser rico. O Dr. Masaharu Taniguchi é bem claro, não faço afirmações contrárias à realidade, como que a riqueza material é desnecessária. Afirmo que a riqueza material é reflexo da mente. Portanto, para enriquecer neste mundo, é preciso primeiro enriquecer no mundo da mente. E a questão é, o que é enriquecer no mundo da mente? É ter a mente rica? Sim, é para ter a mente rica, mas o que vem a ser mente rica? O que é ter mente rica? Ter mente rica é imaginar que está rico. O Dr. Masaharu Taniguchi diz que as pessoas buscam a riqueza de forma errada. Embora na Sutra esteja claro, na Sutra consta aquele que procura alcançar o reino de Deus na matéria, ou seja, o paraíso terreno, é um perseguidor de ilusões e não consegue edificar jamais o reino de Deus. As pessoas pensam que mente rica é enriquecer fenomenicamente através da mentalização, imaginando cena onde você tem vida de rico, vive rodeado de riquezas, ou, muitas vezes, comportando-se como rico e enganando a si próprio. Isso não é ter mente rica. Esta é a forma errada de buscar a riqueza. A riqueza material é sombra da mente. Se mentalizar riqueza material, está mentalizando a sombra da riqueza. Para ter a riqueza material, que é a sombra, é preciso agarrar na mente a riqueza fonte, a origem da sombra, que cria a sombra deste mundo. A mente rica, então, é a mente que agarrou a riqueza fonte, que cria a sombra. Sombra quer dizer riquezas materiais nesse mundo. A riqueza material é a projeção da mente, sim, mas a fonte da riqueza não está propriamente na nossa mente. Se eu imaginar a cena onde eu estou rico, vivendo vida de rico, rodeado de riquezas materiais, eu estou iludindo, enganando a minha mente. Um truque apenas de fazer de conta. Isso dá certo? Claro que isso não dá certo. Já viu alguém ter ficado rico fazendo essa enganação? Embora é o que vendem nos cursos, nos livros de autoajuda. O que é ter mente rica? Bom, primeira coisa que tem que ficar claro que isso aqui nós estamos falando de um ensinamento religioso. Então é embasado na fé. A fé, edificada sobre conquistas materiais, desmorona facilmente. Você não pode embasar a conquista da riqueza somente em conquistas materiais. Fé religiosa é por meio da fé religiosa, ou fé ou confiança, se não quiser usar o termo fé, é que vai conquistar a riqueza. Mas não é como está na revelação divina da vida eterna. Aquele que com a mente sujeita à mudança das condições materiais aumenta a fé quando os bens materiais aumentam e perde a fé quando eles diminuem, ou louva a Deus quando o corpo se torna saudável
E descrer de Deus, quando alguém da família adoece, está acreditando na matéria e não em Deus. A matéria é algo que acaba se alterando, porque ela é projeção da mente. Portanto, a fé embasada em graças materiais se desmorona conforme as alterações materiais. O que é mente rica? Se a riqueza material é sombra da riqueza origem, riqueza fonte, a mente rica é a mente que agarra a riqueza fonte, que projeta a riqueza material neste mundo. Então surgem duas questões. Onde está a riqueza fonte da riqueza? E como agarrar a riqueza fonte ou como ter a mente rica? Para entender essa questão, precisamos entender como que a doutrina do ensinamento da Seichanoye é fundamentada. Dr. Masaru Taniguchi diz que é como se nós vivêssemos em dois mundos, os dois mundos do ser humano. De um lado, vive no mundo da primeira criação, céu, reino de Deus, como ser perfeito, criado à sua imagem e semelhança, que é o mundo da primeira criação, do Gênesis 1. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e depois, ao final, diz que tudo era perfeito, tudo era bom. O homem foi criado à sua imagem e semelhança. Então, vivemos no reino de Deus como ser espiritual, como de só da vida, no mundo da primeira criação. E aí vão perguntar, e a expulsão do Jardim do Éden? Não aconteceu nenhuma expulsão. O homem, quando pensou que era ser material, ficou sujeito à lei da causalidade e assim perdeu a liberdade que ele desfrutava no reino de Deus. Por isso que não basta pensar na riqueza e manifesta. Se você vivesse no mundo da primeira criação como filho de Deus, realmente bastaria pensar na riqueza e a riqueza ia se manifestar. Mas isso é possível aqui no mundo terreno, não tão magicamente, facilmente, mas tudo que acontece no mundo da primeira criação é possível acontecer aqui no mundo da segunda criação, que é o mundo terreno, que é o mundo da projeção da mente. Do outro lado, aqui é o mundo da primeira criação, aqui é o mundo da segunda criação, vive no mundo da segunda criação, mundo terreno, como ser material limitada pela matéria e lei da causalidade. O mundo fenomênico é projeção da mente coletiva, não é mente individual. Por isso que nem tudo sai como você quer. Por exemplo, o cenário político, o cenário econômico. Mas você tem liberdade, tem a mente individual e você pode construir, criar o seu mundo, seu destino, sua vida pessoal. Então é possível, embora o destino macro é determinado pela mente coletiva, existe um destino pessoal em que você pode fazer a sua vida. Se o mundo é projeção da mente coletiva, como ser rico num cenário econômico ruim? Que o cenário econômico não é a mente individual que cria, é a mente coletiva, é o dirigente central do país, uma organização, uma empresa, um país, é reflexo do centro. Se o centro pensa pobre, todo o contexto ou destino daquela organização, daquele país, vai ser pobre. Se o centro é ladrão, vai acontecer roubos. Assim funciona o mundo. O homem não consegue determinar o destino, mas pode escolher que tipo de destino viver. Eu não posso determinar o destino, porque o destino, o cenário econômico, por exemplo, é determinado pela mente coletiva. Mas eu posso ser rico dentro de um cenário econômico ruim. Eu posso criar o meu filme do destino, o filme dos acontecimentos, e projetar um cenário onde vou ser rico. Por isso que no livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente tem uma mentalização em que Dr. Masaru Taniguchi fala em criar
o meu paraíso. É chocante. Quando li pela primeira vez, fiquei assim chocado. E como que o Dr. Masaru Taniguchi ensina uma coisa dessa, criar o seu paraíso. Mas realmente, se você pensar, é utópico querer criar paraíso coletivo. Então você tem que criar seu paraíso pessoal. O mundo fenomênico é manifestação da mente. Isto quer dizer que existe uma criação mental que precede a manifestação física ou a manifestação fenomênica. Mas, se o mundo fosse só o mundo da projeção da mente, da manifestação da mente, seria um mundo sem propósito, caótico e desgovernado. Imagina 8 bilhões de seres humanos, cada um pensando aquilo que bem entende, querendo fazer aquilo que bem entende. Seria um caos, seria um mundo caótico e também sem nenhum propósito, onde prevalece a lei do mais forte. Mas o mundo não é um mundo caótico sem propósito. O mundo tem um propósito, tem uma finalidade, tem um objetivo. Qual é o objetivo, finalidade do mundo? Este mundo é o mundo da expressão de Deus. O homem é o canal de expressão de Deus neste mundo. A finalidade da vida é manifestar manifestar Deus e as criações de Deus nesse mundo. O Disso, a mente de Deus, Disso não é uma coisa física, Disso não é uma forma física, não é um formato físico. Disso é aquilo que está na mente de Deus. Na mente de Deus é que está a fonte de todas as riquezas, todos os suprimentos que nós necessitamos para viver e ser feliz. E quando eu utilizo a mente para cumprir a vontade de Deus, a sua vontade, que é a consciência cósmica, as coisas na minha vida pessoal, tudo começa a manifestar de forma correta, vou ser suprido também de riquezas materiais. Isso basta para ser rico? Isso é o primeiro passo importante. Depois vamos ver o que é necessário para ser rico. Como você tem que pensar, agir para você ser rico. O mundo é o mundo da expressão de Deus, não é mundo onde expressa só a vontade dos homens. Acima da vontade dos homens está a sua vontade. Quando eu sintonizo com a mente de Deus, eu manifesto o paraíso aqui na Terra. A mente rica é a mente que agarra a riqueza fonte, que projeta a riqueza material neste mundo. Onde está a fonte de riqueza? Nós já vimos que está aqui no mundo de Deus, no reino de Deus. Mente de Deus é a fonte de todas as riquezas que necessitamos para viver e ser feliz. Quando fala em estar, é um termo relativo, porque não tem outra forma de dizer que está em algum lugar, mas é algo que está em todos os lugares, inclusive dentro do homem. O Jesus Cristo foi bem claro, o reino de Deus está dentro de vós. Isto é, o Disso da vida está dentro do homem. Quando eu sintonizo, quando eu conscientizo que eu sou vida de Deus, eu tornei a minha mente igual à mente de Deus. E quando a minha mente se torna a mente de Deus, a minha mente se torna, obviamente, mente rica. Para prosperar é preciso agarrar o objeto que está criando a riqueza. Por isso que Jesus Cristo disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão dadas por acréscimo. Quando eu li essa frase, não é que não entendi, eu até entendi, mas não conseguia imaginar isso. Até ter a explicação do Dr. Masaru Taniguchi sobre essa questão da enriquecer a mente. Dr. Masaru Taniguchi diz a mesma coisa que Jesus Cristo. Se quer ser rico, agarre a riqueza da fonte. Busquem primeiro a fonte da riqueza, reino de Deus. Se quiser ser rico, agarre a riqueza fonte que está no reino de Deus.
para agarrar a riqueza, a fonte que está no reino de Deus ou na mente de Deus, deve fazer a sua mente a mente de Deus. Como fazer a minha mente a mente de Deus? Basta ser a mente que quer fazer a sua vontade. Por isso que Jesus Cristo foi bem claro. Seja feita a sua vontade. A única coisa que o ser humano tem que fazer para ter a mente de Deus é: seja feita a sua vontade. Quando você faz isso, você sintoniza sua mente com a mente de Deus, com o de Sou. Uma forma de fazer isso é na Seichanoye, a prática da meditação Shinsokan. Lá você deixa o mundo dos 5 sentidos, deixa de ser esse homem fenomênico e penetra no mundo de Deus, no mundo da primeira criação. E lá você, diante de Deus, você se une com Deus. Como ter a mente rica? A mente rica, a mente sintonizada com a mente rica, isto é, com o de Sou. De Sou quer dizer Deus, sua mente, manifestação da sua mente. A mente rica, a mente que faz a sua vontade. A mente é o canal de ligação entre o mundo fenomênico e o mundo de Deus, do reino de Deus. O canal de ligação é o teu subconsciente. Deve estar desobstruído para ter acesso à fonte da riqueza. Por isso que está na Sutra Sagrada. Desejando purificar o mundo da projeção, aqui esse mundo terreno, deveis purificar a matriz da mente. Matriz da mente quer dizer todo o teu histórico da vida, todas as ilusões, crenças erradas, pecado que estão gravados no subconsciente, eliminando as nódoas da ilusão, porque nódoas como fosse pó que vai se juntando. Isso não é uma coisa, um bloco sólido, é uma fuligem que se juntou, formou uma camada espessa que não deixa a luz passar, mas é pó. Se você der um assoprão forte, ela vai embora. O que tem que fazer para desobstruir? É praticar o primeiro e o mais importante ensinamento da Seichanoye, revelação divina da grande harmonia, que fala em reconciliar-se com todas as coisas do universo. Para isso você tem que perdoar, tem que agradecer. Gratidão é a ferramenta mais importante que nós temos para eliminar as nódoas da ilusão. A revelação de Deus sobre leis mentais também é bem claro nesse tópico. É só para mostrar que é uma ligação no todo do ensinamento do professor Master Taniguchi. Na revelação de Deus sobre as leis mentais é bem claro. Eu te dou aquilo que sintoniza com a frequência dos teus pensamentos. Vamos ver em detalhe. A primeira parte da revelação diz assim: o que eu te dou não é exatamente aquilo que tu pedes. Eu te dou aquilo que sintoniza com a frequência dos teus pensamentos. O que faz a frequência dos pensamentos? Aquilo que está gravado na minha mente, é a matriz da minha mente. Frequência do pensamento é determinada pela matriz da mente. Por isso que, em primeiro lugar, o mais importante é eliminar as nódoas da ilusão, praticando a revelação divina da grande harmonia. O que é matriz da mente? São sentimentos, pensamentos gravados no subconsciente, que é o teu currículo da vida, histórico da vida. A importância de purificar a matriz da mente. Desejando purificar o mundo da projeção, deveis purificar a matriz da mente e eliminar as nódoas da ilusão. Só para reforçar mais uma vez, parece que é sim, repetitivo, mas o mais importante, primeiro e o mais importante ensinamento da Seichanoye é a revelação divina da grande harmonia. Você tem que praticar aquilo que está escrito. Se você praticar, você elimina a nódoa da ilusão. Eliminando a nódoa da ilusão, você sintoniza com a matriz da mente e soluciona todos os problemas. O que eu te dou não é aquilo que tu pedes, mesmo que você peça saúde, se
Se tua matriz da mente sintoniza com doença, com pobreza, vai manifestar doença, pobreza. Revelação de Deus sobre leis mentais, diz assim, continuando. É no reino de Deus que todas as coisas estão dadas a ti. Eis que vos dei. Aí as infinitas coisas existentes no mundo de Deus jorram, aparecem neste mundo através da chafariz da tua mente. Chafariz é aquela bica que faz a água subir. Dependendo do formato da bica, a água esparrama, abre, vai alto, vai lateralmente, e assim por diante. A forma com que as riquezas que já foram dadas por Deus ao homem, manifesta dependendo do formato da bica da chafariz que a tua mente elabora. Por isso que, qual é a importância do projeto Prosperidade? É a bica da chafariz. O projeto de prosperidade em si não vai fornecer, não vai fazer aparecer, mas vai dar forma à riqueza que você quer. Você vai dizer: essa é a forma da riqueza que eu quero obter. Para isso que faz o projeto da prosperidade. Não é para ficar rico simplesmente, porque se eu escrever num papel vai acontecer. Não é isso. As leis mentais são como a roda da carroça. A carroça tem duas rodas, mas se a carroça só tiver uma roda, não vai para frente, vai ficar rodando em círculo. E é isso que é querer enriquecer, usar só as leis mentais. Você não vai conseguir. Para enriquecer neste mundo, você tem que saber usar as leis mentais, mas você tem que agir. Porém, isso ainda não basta para fazer jorrar do seu chafariz infinitas coisas boas existentes no reino de Deus. É preciso que entres em ação. A ciência mental não afirma que todos os nossos desejos se concretizam. Diz que concretiza o desejo que está de acordo com a sua vontade, com a vontade de Deus, a consciência divina. Para ter a mente rica, basta fazer a sua vontade. Não precisa fazer nada, não tem que ficar mentalizando, não tem que... nada. Para ter mente rica, basta fazer a sua vontade, mas como tua mente conecta através do seu subconsciente. Por outro lado, você tem que purificar a matriz da mente. São as duas coisas. De um lado, você tem que praticar boas condutas, boas ações, bons pensamentos, ler coisas boas, falar de coisas boas, e por outro lado, estar disposto a fazer a sua vontade. O que é fazer a sua vontade? Manifestar amor, vida, alegria, harmonia, sabedoria. Como ter a mente rica e ser rico? São dois procedimentos. O primeiro é viver natural, crendo que já recebeu tudo de Deus. Esse mundo é o mundo da manifestação da mente. Se você acreditar, vai manifestar. Se você não acredita, não vai dar certo. Por isso que é uma questão de fé religiosa. Primeira coisa, tem que viver de modo natural, crendo que já recebeu tudo de Deus. Em segundo, deve fazer feliz grande número de pessoas, maior número possível de pessoas. Ser rico é, na verdade, estado espiritual de satisfação em que a pessoa sente conforto. Quando eu li essa primeira vez essa frase, foi um dos primeiros livros que eu li que vi essa frase, eu até entendi, sabe? Mas sabe quando você entende, mas não consegue compreender, não consegue assimilar lá do fundo? Ser rico é, na verdade, estado espiritual de satisfação que a pessoa sente conforto. Você só sente conforto quando você crê que já recebeu tudo de Deus e você consegue viver de forma natural, sem fazer artimanha para ganhar dinheiro, sem querer ser esperto, sem querer torcer para o azar do outro. Nada disso, você vive de modo natural. Quando você
vive de modo natural, você tem um estado espiritual satisfeito. Você não sente ciúme, não sente inveja. Se não tiver, não vai fazer tanta falta. Se não tiver alguma coisa, eu já falei várias vezes, se eu tiver 10% das riquezas materiais que eu possuo, eu viveria bem. 90% não é que seja supérfluo, mas são coisas que são desnecessárias, que dá o teu status. Mas são coisas realmente desnecessárias. Se você se desprender dessas coisas, você vive naturalmente, você cria um estado espiritual de satisfação que sente conforto. Isso é ser rico, não é ter posse material. Ser rico é que você vive confortável, satisfeito com a sua vida. Você deve fazer feliz grande número de pessoas, conforme a lei mental, darás e receberás, todas as coisas necessárias serão dadas por acréscimo. Quanto mais você der, mais recebe, por isso que deve fazer feliz o maior número de pessoas. Mas, e aí está o ponto importante, a forma como irá receber, disse a revelação divina das leis mentais, depende do formato da bica da chafariz que a tua mente elabora. O que quer dizer isso? A abundância ou não de bens materiais depende muito da inclinação de cada pessoa. Se você rejeita a riqueza, acha que riqueza é uma coisa suja, a riqueza é uma coisa que faz mal às pessoas, você rejeita. Se você inveja as pessoas ricas, você rejeita a riqueza. Religiosos que fazem bem, pregam o amor, por que não enriquece? Porque eles não formatam a bica da chafariz para ter riqueza. Mas se tivesse inclinação material, com toda certeza ia ser muito rico. Existem alguns religiosos que se tornam ricos, porque tem essa inclinação natural de querer riqueza material, desejar riqueza material. Imaginar que é rico, fazer de conta que é rico, viver como um rico vive, não é ter mente rica. O que é ter mente rica? Como ter mente rica para ser rica? É uma coisa muito fácil. Basta fazer da sua mente a mente rica. A mente de Deus, que é a mente mais rica e poderosa deste mundo. Muito obrigado, muito obrigado.